Essa listinha aí. São assuntos que são básicos, mas tem muita coisa aqui que eu vou falar, hein? Tem muita coisa aqui de detalhezinho para a gente abordar. Até nessa questão 1 aqui, tem uns detalhezinhos legais. Deixa eu abrir aqui o chat. Vamos que vamos então, galera? Vamos lá. A gente aberta entrando. Ó, o titânio é um elemento com características metálicas muito utilizadas em ligas, dada a sua resistência e peso. Qual é o subnível mais energético desse elemento? Galera, aqui você tem duas formas de resolver isso aí, tá? Uma delas é no braço. Como assim no braço? Tu vai distribuir o titânio. Tu vai lá na tabela periódica, eu botei uma tabela aqui no meu arquivo, ó. Essa tabela aqui foi o que fiz na mão. Fiz elemento por elemento, tá? Por isso que ela tá tortinha assim. Coloquei cada nome, cada símbolo, cada massa e cada número atômico. Tu vai aqui na massa, na tabela aqui, o titânio. Elemento 48. Desculpa, elemento 22. Aí tu vai distribuir 22 elétrons no braço. Ou então, como o nosso amigo Cauã acabou de falar, né? Já que a questão pediu o mais energético, ele quer o subnível, o último subnível da distribuição. Se a gente fosse fazer esse subnível no braço, são 22 elétrons, né? Como é que ficaria? Ficaria aqui, ó, 1s2, deixa eu não cagar tudo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 tem 20, e aqui a gente vai terminar com 3d2. Ou seja, a nossa resposta seria 3d2. Como esse elemento ele só tem 22 elétrons, é fácil distribuir ele. Eu acho que então não teria problema nenhum você fazer essa distribuição na mão. Só que você já pensou se ele pede o subnível mais energético do ouro, por exemplo, que tem número atômico 79? Cara, tu vai demorar muito tempo fazendo essa distribuição e ainda pode errar aqui no meio. Então, como é que você faz isso? Né? Como é que seria uma forma mais simples de você fazer isso? Olha só. Eu acho que eu já falei isso com vocês algumas vezes, né? Mas como é que funciona a parada aqui dos elementos? Esse primeiro quadrado aqui é o bloco dos elementos S. Esse quadrado aqui, retângulo, né? É o bloco dos elementos D. Esse retângulo aqui é o bloco dos elementos P. Aí tem um S aqui fugido, né? Tem um S fugido aqui. E esse aqui de baixo são os elementos F, que também tem dois elementos D fugido aqui, ó. Esses dois são D, tá? Que são justamente esses dois que estão aqui, ó. Pronto. E qual é a parada? A gente vai lá no elemento que a gente quer, né? Que é esse aqui. Deixa eu pegar de verde. Que é esse aqui, o titânio. E vai contar. A gente está em qual linha da tabela periódica? Ó, a gente está aqui a linha 1, linha 2, linha 3, e a linha do titânio é a linha 4. Como a gente está no grupo D, né, a gente está no bloco D, a gente sabe que todos os subníveis, né, eles têm um número assim, né? N, o tipo do bloco, né? E aqui o número da coluna, né, dos elementos. Elevado aqui. E aí, como é que vai ficar aqui, no caso, esse nosso titânio? Esse titânio, como ele está no bloco D, ele vai ficar, em vez de ser só N, vai ser N-1, onde N é a linha que ele está. Então, o titânio, ele está na linha 4. Se ele está na linha 4, vai ficar 4 menos 1, que é quanto? 3, né? Então, aqui vou apagar esse 4 menos 1, deixa 3 direto. Vai ficar 3. Eu vou botar o D, e esse número de cima aí, que fica elevado ao D, é a coluna do bloco D. O bloco D, ele vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Não à toa que o D, o máximo de elétrons que pode ter nele é 10, né? O S é 2, o P é 6 e o F é 14. Cada um com seus devidos números de coluna. Então, o S é 2, então aqui é 1, 2. O P é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o F é 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Porque esse último aqui é lá do D, né? Tá no D1. Tá? Então, o nosso titânio, ele está aqui na segunda coluna do bloco D. Então, esse D aqui é 2. Olha que coincidência? Não. É química. É tabela. Esse número, esse subnível deu o mesmo lá de baixo da nossa, quando a gente foi fazer no braço, lembra? Olha lá, 3D2. Então, você podia fazer, em vez de fazer a distribuição toda e achar o último, você podia só fazer pela tabela. Se eu pegar um outro elemento igual, só que com número atômico maior, por exemplo, o ouro, que eu falei para vocês, imagina se fosse o ouro, né? Ter que distribuir 79 elétrons, que loucura. Pô, não vai fazer isso agora, né? O ouro está em qual linha? Ó, o ouro, a gente vai pegar aqui, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. O ouro está aqui, ó, na sexta linha. Então, vai ser N-1, vai ser 6 menos 1, que é 5. E ele está no bloco D. Então, é 5D. Mas 5D quanto? Ele não está na coluna 9 do bloco D? Então, 5D9, tá? 5D9. É claro que para os mais experientes aí de tabela periódica, né, a galera que está estudando há mais tempo, que pega uma química mais pesada, a gente sabe que 5D9 vai acabar caindo numa distribuição anômala, que a gente chama. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu não creio que distribuição anômala caia na prova de vocês. Mas existe uma regra, né, que quando você tem 5D9, o subnível anterior doa um elétron para ficar 5D10. Mas se você já viu o ouro terminando com 4 não, com 5S1, 5S1 não, desculpa, com 6S1, 5D10, ao invés de 5D9, não se expande, tá? É porque elementos que estão na coluna 9 do bloco D, eles sofrem o que a gente chama de distribuição anômala. Esses elétrons, eles são deslocados para ter uma energia um pouco menor. Eu não vou entrar nesse mérito, como eu falei, porque eu acredito realmente que isso não vai fazer parte da prova de vocês. Isso tem mais carinha de FUVEST, ou então até um MITA, com certeza. Agora, para o CFO, eu acho que não. Então, não vou entrar nesse mérito. Então para vocês aqui, seria o 5D9 mesmo, seria o do ouro, no caso. Mas para responder a nossa questão, vai ser o 3D2. Então, eu vou voltar lá e marcar gabarito, letra A, 3D2. Tudo bem? Tranquilo? Mas daria para fazer todos os elementos, daria para fazer isso, essa mesma ideia. Vamos que vamos para a questão 2. Ó. Um hidrocarboneto apresenta massa molar igual a 110 gramas por mol. Cadeia carbônica aberta, ramificada e insaturada. Vou grifar isso aqui, aberta, ramificada e insaturada. E é claro, né, eu como um bom aluno, eu vou verificar a partir do nome, né, quais são as opções que são abertas, ramificadas e insaturadas. O problema é que todas são abertas, todas são ramificadas e todas são insaturadas. Ou seja, essa dica que a questão deu não me ajudou em nada. Como é que você sabe que só olhando o nome, como é que eu sei, né, que só olhando o nome ela é aberta, ramificada e insaturada? Vou começar pelo insaturada. Como é que eu sei que ela é insaturada? Por causa desse eno e desse ino, né? O eno significa que ele tem ligação dupla. E o ino significa que ele tem ligação tripla, né? A gente costuma aí falar que o nosso grande professor Jorge Alcino, né? Chama ele Jorge Alcino, é o Jorjão com ligação tripla, tá? E então isso aí é a insaturação. Como é que eu sei que é ramificado? Por causa desses dois números aqui na frente, olha só. 2,3 de metil, 3 metil, 2 metil, 3 metil. Isso aqui tudo é ramificação, né? Isso aí é tudo ramificação. E como é que eu sei que é aberta? O aberto é o mais fácil, porque quando é fechado, aparece o nome ciclo na frente. Então era para ter aqui escrito ciclo 3-metil epsilon. Aí eu sei que é fechado. Como não tem, é aberto. Então, todas as alternativas são abertas, ramificadas e insaturadas. E aí você tem duas formas de resolver essa questão. Ou você vai fazer também no braço, ou seja, você vai desenhar cada uma dessas substâncias.
Então, por exemplo, vou desenhar aqui a letra A. Eu sempre, quando eu quero fazer da fórmula para o nome, ou seja, eu quero nomear a substância, eu sempre começo pelo radical. Só que quando eu quero fazer do nome para a fórmula, eu começo pela cadeia principal. Então aqui, ó, hept1eno vai ser a primeira cadeia que eu vou desenhar, com 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no carbono 1, entre o 1 e o 2, eu tenho uma ligação dupla, hept1eno. E aí ele falou também que no terceiro carbono eu tenho um metil. Então aqui, ó, no terceiro carbono, eu coloco o metil. Esse aí é o 3-metil-hept1eno. Tá? Aí eu vou brincando com os outros, né? O outro também é hept1eno, então vou deixar aqui assim. Aqui, só que ele vai ter um 2 e no 3 vai ter um radical. A letra C, hept1ino, então vão ser 7 carbonos iguais, só que agora é uma ligação tripla. No carbono 2 eu tenho 2-metil. Aí, olha só, aí deu chabu. Essa letra C já dá para eliminar. Boa isso, Cauã, é isso aí. A letra C, só de ler dá para ver que é impossível escrever a fórmula bastão, exatamente. Por quê? Eu teria que ter um carbono 2, um metil, um carbono 2. E qual é o problema disso? O problema disso é que esse carbono aqui, ó, ele vai estar fazendo 5 ligações. 1, 2, 3, 4, 5. E isso não pode acontecer. Então a letra C já está errada de cara, não dá nem para escrever. Vamos fazer a letra D. A letra B também é hept1ino. Então aqui vai ser a mesma coisa. Ligação tripla no carbono 1 e 3-metil. Esse aqui dá, né? Aí é só contar quantos carbonos tem, fazer a fórmula molecular, né? Esse cara aqui vai ser... eu vou apagar esse de baixo, que não vai ser a letra C, para não ocupar espaço. Esse primeiro aí, que é a letra A, essa letra A, eu tenho 8 carbonos no total, né? E hidrogênio, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 hidrogênios. Na letra B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então aqui eu tenho C9H18. Aqui eu tenho C8 também, né? H, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. H14. E aí eu vou fazer a fórmula molecular e vou multiplicando para saber quem é. Lembra que eu estou fazendo no braço, mas eu vou ensinar uma forma mais simples, né? Só que isso aqui é para quem quer saber como é que eu chego nisso. Ó, C8H16. O carbono tem massa molar 12, né? Você vê isso na tabela periódica. Então vai ficar 12, deixa eu fazer parênteses, 12 vezes 8 mais 16. 112. Não bateu aqui com a nossa massa molar. Vamos para o próximo. Vai ficar 9 vezes 12 mais 18. Não bateu com a nossa fórmula molecular. A gente vai olhar o último. 8 vezes 12 mais 14. Opa, esse aqui bateu com a nossa fórmula molecular, que é a letra D, né? Então, o nosso gabarito vai ser letra D. Pô, professor, mas tem que realmente fazer isso tudo? Claro que não. Claro que não. Agora eu vou mostrar para vocês como é que o aluno FO positivo vai fazer. Olha só. Deixa eu diminuir aqui a ponta para caber. Fórmula do alceno. Fórmula do alceno. Do alceno não, desculpa. Do alcano. CnH. 2N mais 2. Fórmula do alceno. CnH2n. E fórmula do alcino. CnH2n menos 2. Esse cara aqui a gente já sabe que não é, né? Então vamos cortar, que a gente não consegue fazer a fórmula. Mas mesmo que a gente não conseguisse, vou deixar ele. Ó, esse aqui é alceno, alceno, alcino, alcino. Então esse alcano a gente não vai usar para nada, só o alceno e o alcino. Vamos contar carbono. O
E carbono é fácil de contar. Aí, olha só. Esse N aqui é o número de carbonos. Deixa aqui. Esse N é o número de carbonos. Então, nesses dois primeiros alcenos, ou seja, na letra A e B, quantos carbonos eu tenho? Ué, eu tenho 7 carbonos do hept e 1 carbono do metil, ou seja, eu tenho C8. E aí, ó, se ele é C8, é só usar aqui na minha fórmula geral. Ele tem que ser, então, C8, que é CN, e H2N, que é 2 vezes 8, que é 16. Show de bola. O de baixo vai ser, eu tenho aqui 7 carbonos mais 2 carbonos. Então, aqui eu tenho C9. C9H2N, a 18. A letra C, aqui eu tenho 7 carbonos mais 1, eu tenho C8. Só que esse C8 vai ser N-2, porque ele é alcino, né? Então, seria, se pudesse ser feito, né? Seria C8H14. E por último, aqui também vai ser C8H14, porque eles são isômeros de posição, né? Aí a gente sabe que o C8... Aí é só fazer a continha, né? A gente sabe que o C8H14 ele é 110. Você ia perceber que a letra C não tem como formar, né? Porque eu tenho um metil no carbono que faz tripla, e aí automaticamente seu gabarito vai para número 4. Então você não precisava desenhar todas as estruturas. Era só você seguir a regra geral dos hidrocarbonetos, tá? Era só seguir a regra geral. Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho perguntas no chat. Eu testei fazendo as fórmulas do alceno e somando a massa molar. Pode fazer também, Patrick. Só dá mais trabalho. Mas dá para fazer, você vai chegar na mesma fórmula. Eu fiz pela fórmula bastão. Eu também. Primeiro 2x mais 2, depois 2x menos 2. Esse aí você usou fórmula geral, né, Cauã? Só que em vez de N, tu usou x. Mas tá certo. Dá para fazer por sistema também, mas aí sistema já complicou demais, né? Esse 14, Vitória, esse 14 vem de onde? Deixa eu ver, 14. Ah, esse 14 aqui, Vitória, ele vem da fórmula geral, ó. Como esse cara aqui, vou pegar o do gabarito. Esse cara aqui, ele é um alcino. Então a fórmula geral dele é essa aqui, ó. CnH2n menos 2. Como eu tenho 7 carbonos por causa desse hept e mais 1 carbono por causa desse metil, então concorda comigo que eu tenho C8? O N é 8. Só que o H é 2 vezes o N, menos 2. Então 2 vezes 8, 16. 16 menos 2, 14. Tudo bem, Vitória? Tranquilo? Tudo bem, obrigada. Nada. Partiu então? Seguiu? Seguiu o baile? Seguiu. Vamos para a questão 3. Ó, questão 3 é uma questão de densidade, né? Uma questão aí até simples de densidade. Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool e 4% de água em volume. As densidades desses componentes são dadas na tabela. Inclusive, galera, lembrando aqui, falando sobre o litro do álcool hidratado, o problema que a gente teve com o metanol umas semanas atrás, ele foi agora em outubro, né? Início de outubro, final de setembro. E a prova de vocês provavelmente será só em fevereiro. Então, dá tempo de se fazer uma questão usando álcool como contexto, né? Diferente, por exemplo, do Enem, que não dá mais tempo. A galera fala assim, não, porque o Enem vai cair questão envolvendo álcool, metanol. Não vai, a prova estava feita. Agora, de vocês, não. Então, é muito provável. Eu arriscaria isso, Patrick, sim. E aí, quais são os assuntos que a gente poderia trabalhar em cima do metanol e do etanol, que são os dois álcools mais comuns, né? A gente pode trabalhar... Ui, caceta aqui. A gente pode trabalhar uma densidade alcoólica de uma solução de álcool 96% ou uma solução de álcool 70%, que é o álcool mais comum. A gente pode trabalhar uma questão de oxidação de álcool, reações orgânicas, né? A gente pode falar de uma reação de desidratação alcoólica, formando alcenos, reações orgânicas também, reação de eliminação, né? Pode falar de reações de redução, né? Nossa, tem uma gama de coisas para falar sobre o álcool. Pode incluir ele numa estequiometria, mas eu já acho mais difícil, mas com certeza eu aposto, ó, minha aposta. Minha aposta vem que álcool vai estar dentro do contexto de soluções,
ou dentro do contexto de reações orgânicas, especificamente eliminação ou oxidação. Então anota aí. Anota porque está gravado e se cair, vai todo mundo me pagar um chocolate. Porque eu já estou avisando com antecedência. Então, seguindo aqui na densidade. Uma listinha sobre álcool? Uma lista de 10 questões só sobre contexto alcoólico? Será? A próxima? Daqui a 15 dias? Ah, não, mas daqui a 15 dias já está pronta. Mas daqui no próximo. É porque a lista, sem ser, a lista da próxima aula já tá feita. Mas Aí, Júlia, o que vocês não me pedem chorando que eu não faço rindo? Né? Daqui a, então, 2 aulas, eu vou fazer uma lista de questões só com o tema álcool e vai todo mundo assistir essa aula tomando uma cerveja. Sem metanol. Muito obrigado. É isso, excelente ideia, Júlia. Gostei. Vai ser o tema, vai ser aula temática. Gostei dessa ideia. Vou pensar sobre isso. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então, pelas normas vigentes, a densidade da parada tem que ser essa aqui, né? A densidade da água a gente sabe que é 1.000 gramas por litro e a densidade do álcool 800 gramas por litro. Aí, beleza. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada uma, obtendo. Então, aqui tem 5 postos de gasolina e ele colocou a densidade dos combustíveis. A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com combustíveis adequados. Então, ele quer o combustível bom. Ele quer o adequado. Ele não quer o adulterado, não. Né? Em quais postos? Aí, galera, olha só. Aqui também tem 2 formas de tu resolver essa questão. Ou tu faz por conta mesmo, que eu acho maneiro para tu trabalhar teu raciocínio lógico em cima das regras de 3, ou você faz pela malandragem, né? Se tu for malandro, qual é a parada? Olha só. Presta atenção aqui no titio Vitor. 96% de álcool e 4% de água. Esse aqui é a recomendação da Anvisa, lá das normas vigentes. A gente sabe que a água ela tem densidade 1.000 e a do álcool 800. Só que a maior parte do que é permitido por lei é álcool. Ou seja, uma solução que seja de álcool, etanol, mais água, ela tem que ter uma densidade próxima de quem? Próxima do 800. Porque 96% dessa solução é álcool e 4% é água. Então, a solução da mistura ela tem que estar muito mais próxima. Uma coisa é certa, tá, gente? Se você vai misturar 2 substâncias diferentes, as densidades elas vão ser sempre entre as densidades das substâncias puras. Então, se eu misturo água com álcool, a minha densidade da solução, independente da porcentagem, tá, gente? Independente da porcentagem, ela não pode ser maior que 1.000 e nem menor que 800. Ela tem que ser entre 1.000 e 800. Não é 1.800, é entre 1.000 e 800, tá? Então, só que ela vai estar mais próxima da porcentagem que aquela substância, daquela solução é formada. Como a maior parte da solução é etanol, então ela tem que estar próxima de 800. Né? Bem próxima de 800. Os postos onde estão mais próximos de 800, os 2 postos, né? Porque, ó, todas as alternativas são 2 postos. São esses 2 aqui, o 4 e 5. Então, nosso gabarito vai ser letra D de dado. Ah, professor, mas eu não teria essa sacada. Não tem problema. Ué, vamos fazer então aqui esse foi o braço, esse foi o modo braçal. Como é que seria o modo aluno FO positivo? Tu vai pegar esses 1.000 aqui e vai multiplicar por 4%, que é 0,04. Isso aqui vai dar 40 gramas. Porque é 4%, não é? E tu vai pegar o 800 e multiplicar por 0,96. Isso aqui vai dar, aqui eu não sei, 800 vezes 0,96. 768. 768 gramas. E aí tu vai somar isso, pô. Mais 40. 808. O que significa isso, professor? 808 gramas por litro é a densidade máxima de uma solução de água e álcool que esteja dentro das condições estabelecidas.
Então, qualquer posto que esteja com uma densidade maior do que 808 é um posto adulterado. Está aqui. Então, só pode ser 808 e 805. Qualquer posto acima está adulterado. Inclusive, se você for encher o tanque do seu carro, né, dos seus pais, dos seus responsáveis do seu próprio veículo, né, você vai na bomba de álcool do lado e vê se está batendo ali 808 ou menos. Se tiver, tá maneiro. Se não tiver, tá adult. E aí tu vai e pô, mete o processinho, tá? Menor que 800 também é errado, menor que 800 também. Menor que 800. Se a densidade da água pura e do álcool puro é 1.800, então a densidade dos dois juntos tem que estar entre os dois valores, não tem como estar nem a mais nem a menos. Tudo bem, Júlia? Tranquilo? Porque é uma média. Não aritmética, tá? Mas é uma média ponderada. Tudo bem? Então, gabarito é letra D de dado. Essa foi tranquila. Vamos seguindo. Menino maluquinho, descobriu uma ossada de dinossauro lá no quintal de casa, maluquinho. Isso é um esqueleto de lagartixa. Não afirme, Lúcio. Ainda não fizemos o teste de carbono 14. Muito bom, menino maluquinho. Como? Sabendo muito. Fazendo o teste do menino maluquinho, fazendo o teste que o menino maluquinho indica nos quadrinhos, foi determinado que a quantidade de carbono 14 caiu para 1/4 da solução inicial, da inicial. Considerando que a meia-vida é de 5.600 anos, a meia-vida, 5.600 anos, 1/4 da inicial, a idade prevista para o esqueleto de lagartixa encontrado pelas crianças é D. Olha só, eu gosto de fazer regra de 3. Tá? Eu sempre... Regra de 3, ó. Regra de 3 não. Eu gosto sempre de fazer questão de radioatividade e meia-vida por fórmula. Eu gosto. Mas eu vou ensinar aqui 2 formas diferentes de você fazer. Primeiro, por fórmula, porque eu gosto mais. Qual é a fórmula? A fórmula é massa final é igual a massa inicial divididos por 2 elevado a x. Aonde esse x é igual a tempo passado dividido por tempo de meia-vida. Tudo bem? Essa é a fórmula. E aí eu vou resolver pela fórmula aqui. Ó, ele falou que a amostra inicial que caiu para 1/4 da amostra inicial. Eu posso considerar que a amostra inicial ela é 100%, tá? Ele caiu para 1/4. Então, se caiu para 1/4 e começou com 100, significa que o final é 25, é 1/4, né? Então aqui vai ficar o quê? Deixa eu ver se eu uso com 25. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar com 1/4 mesmo, sem estipular valores, tá? Ó, o que eu sei? Eu sei que a massa final é igual a 1/4 da massa inicial. Tá? Então, eu vou tirar esse 1 aqui e vou deixar esse MI. Então, eu posso substituir, não é? Eu posso substituir o MF por MI na fórmula. Então, aqui vai ficar, ó, MI sobre 4 é igual a MI sobre 2 elevado a x. Eu posso cortar esse MI com esse MI, e aí vai ficar que 1/4 é igual a 1 elevado a 2x. Então, quanto que vale x? Vale 2, né? Por quê? 2 ao quadrado é 4. Então, x vale 2. X vale 2? Joga lá para aquela fórmula, lembra? Lá em cima? Então, aqui, ó, x vale 2. Então, o tempo que passou é o que ele quer saber, né? Qual é a idade prevista da lagartixa? Então, ele quer saber o tempo passado. E o tempo de meia-vida é 5.600. Então, o tempo passado vai ser 2 vezes 5.600. O tempo passado, 11.200. 11.200? É. Gabarito, letra D de dado. Nossa, professor, a fórmula foi muito difícil. Qual é o outro jeito? Cara, o outro jeito é tu ir dividindo. E eu sei que você vai achar esse mais fácil, né? Olha só. Ele começou com 100% da amostra. Ao passar uma meia-vida de 5.600 anos,
né? Ele caiu para 50%, que é metade. Ao passar mais uma meia-vida, que é 5.600 anos, ele caiu para 25%, que é um quarto, né? Aqui é metade, e aqui é um quarto, e aqui é um inteiro. Tudo bem? Então, para eu sair de um inteiro para um quarto, eu passei quantas meias-vidas? 2 meias-vidas. Só que como cada meia-vida é de 5.600, então é 11.200. Ai, professor, esse foi muito mais fácil do que a fórmula. De fato, dividir é muito mais simples. Por isso que eu ensino os dois. Por quê? Dividir é mais simples. Só que quando esses números aqui dados pela questão são números muito grandes ou muito pequenos, fazer dividindo assim pode demorar muito. Imagina que em vez de passarem só 2 meias-vidas, passaram 15 meias-vidas. Porque a meia-vida do elemento lá é de 2 minutos. Aí passaram 15 meias-vidas. Você vai ter que dividir por 2 15 vezes. Mano, é melhor tu botar na fórmula, tá ligado? Porque tu vai cortar alguma coisa ali. Posso fazer o método da divisão? Posso. Vou começar do zero aqui, ó. Do zerão. Fuja do zerão com o Vitão. Olha só. A amostra começou com 100%, ou seja, um inteiro, 1/1. Quando passou uma meia-vida, quanto que é uma meia-vida? 5.600 anos. A questão fala isso. A amostra cai pela metade, porque isso significa meia-vida. É quando passa um determinado tempo, a amostra perde metade da massa dela. Então, ela perdeu metade da amostra. Só que ele quer perder até um quarto da amostra. Então, eu tenho que dividir por 2 de novo. Então, passou mais 5.600 anos. Aí eu cheguei a 25%, ou seja, um quarto da amostra. Ou seja, para eu sair de um inteiro e chegar a um quarto, quantos anos passaram? Passaram 5.600 anos 2 vezes. Então, 5.600 vezes 2, que é 11.200. Tudo bem, Lid? Perfeito? Tranquilo, gente. Mas, pô, eu sei que a divisão é mais fácil, mas entende isso aqui. Faz o seguinte, faz primeiro pela divisão, para tu saber o gabarito. Depois faz pela forma para ver se o gabarito bate. E se não bater, mano, me procura lá. @ime.conta. Me procura, tira a dúvida comigo. Aluno do FO me manda mensagem direto. Já me pediram até aula particular. Pô, a galera pede, eu atendo, eu respondo rápido. Pode perguntar aí os alunos que me mandam mensagem lá, eu sempre respondo. Tá? Eu sempre respondo vocês. Pode mandar dúvida sem problema nenhum. Tá? A gente quer que vocês aprovem. Só isso. Vamos para a próxima, então? Vamos para a próxima. Aqui, ó. Isso aqui, identificação de função orgânica. Em ambas as moléculas, cortisol e adrenalina, observa-se a mesma função orgânica. Cadê meu marca-texto? Observa-se a mesma função orgânica, que é denominada não quero saber. Eu quero identificar todas as funções orgânicas nessa molécula. Vamos lá. Pô, tirei aqui meu marca-texto de novo. Qual é essa função aqui? Que função é essa? Função vermelha. Quem quiser aí já vai responder. Cetona. Cetona. Brabo. E azul? Álcool. Álcool. Brabo. E aqui? Vou colocar de outra cor. Que função é essa aqui? Tá tentando enganar, né, professor? Acetona e álcool. Aqui. Quais são? Cetona e álcool. Porra, irmão. Se vocês não forem aprovados, eu vou ficar muito, muito surpreso. Aqui é cetona, tentei enganar. E aqui é álcool, pô. Álcool. Muito bem. Tem mais alguma? Não tem. Vamos aqui para baixo. E aqui vai ser o quê? Fenol. Fenol, perfeito. Aqui é fenol. E ali embaixo também é fenol, né? Aqui também vai ser fenol. Pô, professor, como é que isso aí não é álcool, não? Não. Ó, tá ligado ao aromático. Então é fenol. Aqui a gente tem um álcool, certo? E por último, para fechar isso aqui, é o quê? Amina. 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 Porque vocês lembram? Aqui, ó.
Isso aqui é amida. E isso aqui é amina. Porque os mano tem bola, mas as mina não tem. Então nunca vai confundir amina com amida. Os mano tem bola, as mina não. Tá? Então ali é amina. Quais são as funções que estão presentes nas duas moléculas? Álcool. Aqui, ó. Não tem cetona aqui, não tem fenol aqui, não tem amina aqui em cima. Então, gabarito, letra C, álcool. Tá? Molezinha essa. Vamos lá. Questão de estequiometria. Devido à sua abundância no planeta Terra e por se tratar de um semicondutor, o silício se tornou muito popular na indústria de... história triste. De acordo com a reação de obtenção do silício, usada em chips de computador, mostrada abaixo, a quantidade de silício produzida a partir de uma amostra de 255 gramas de tetacloreto de silício. Eu não lembro qual é a massa do silício. Silício é 28. Você vai olhar na tabela. Ó. Silício é 28. Então aqui, ó, a reação já está balanceada. Então aqui a massa molar desse silício aqui vai ser 28 mais... O cloro é 35,5 vezes 4, porque eu tenho 4 cloros, mais 142. Isso aqui vai dar 170. Ou seja, com 170 gramas de tetacloreto de silício, de SiCl4, eu produzo 28 gramas de silício. Que é esse cara aqui, ó. 28 gramas de silício. Ele quer saber quanto de silício eu produzo se eu tiver 255 gramas do tetacloreto. Então vai ficar aí, ó. 255 vezes 28, divididos por 170. 42. Molezinha, estequiometria simples. Gabarito letra B. Não tem rendimento, não tem pureza. Então é isso. Safo. Muito safo, né? Então simbora. Vamos continuar. Ih, essa 7 enrolou, né? Quem ficou enrolado com a 7? Alguém? Eu. Todo mundo, né? Uma galera. Alguém tem alguma ideia de como é que começa? Pô, então, eu tentei fazer produto sobre reagente, igualei o KP, aí tentei fazer, saiu uma raiz, né? Só que a minha raiz deu 6 alguma coisa, assim, aí foi um número bem, bem estranho. Então, se você faz produto sobre reagente aqui, você só vai achar as pressões parciais de cada substância, mas você não vai achar a concentração dela para achar o Kc. Exatamente, Isabelle. Tem uma fórmula, galera, que relaciona Kc e Kp. Kp é igual a Kc vezes RT, constante dos gases, vezes temperatura, elevado a ΔN. Perfeito, Cauã. Isso aí. É essa fórmula que tu vai usar. Mas antes de eu substituir os valores, eu vou organizar isso aqui, né? Porque já que eu quero Kc, então eu vou fazer Kc é igual a RT elevado a ΔN divididos... Opa, não, errei. Vai ser Kp divididos por RT elevado a ΔN. Tá? Eu joguei esse RT para lá, porque eu quero o Kc. Tudo bem? Aí, beleza. Quem é Kp? Kp é 6 vezes 10 a menos 2. E quem que é RT? Ó, RT, R é 0,08. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó. 0,08 vezes a temperatura. Só que essa temperatura tem que estar em Kelvin. E ele te deu a temperatura aqui, ó, em Celsius. Tá? Então, como é que vai ficar essa conta? 327 mais 273 para achar em Kelvin. Isso aqui vai dar
600 Kelvin. Então, aqui, ó, vezes 600. Elevado a ΔN. O que é ΔN, professor? ΔN é a variação do número de mols. Como assim, teacher? Aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 2. ΔN vai ser o número de mols do produto, a soma do número de mols do produto, menos do reagente. Então, aqui vai ser, ó, 2 menos 1 mais 3. Então, ΔN é 2 menos 4, que é igual a menos 2. Ou seja, esse cara aqui é menos 2. Aí eu vou multiplicar 0,08, que é a constante dos gases, vezes 600. Isso vai dar 48, tá? 48. Só que aí o que acontece? Esse menos 2 aí significa que essa fração está invertida, né? Como é que eu posso reescrever essa reação? Essa reação não, desculpa, essa fórmula. Essa expressão. Vai ficar Kc é igual a 6 vezes 10 a menos 2, vezes 40... Ih, aqui meu tablet está com dead pixel, peraí. Vezes 48 ao quadrado. Porque aqui, ó, deixa eu ajustar ela antes de colocar, ó. Vamos fazer a conta, vai ficar Kc é igual a 6 vezes 10 a menos 2, divididos por 48 elevado a menos 2. Para eu ajustar esse menos 2 aí de baixo, é só eu inverter. É só eu inverter. Então, vai ficar que Kc é igual a esse 48 vezes 48 aí, vai dar 2.304. Vou fazer vezes 6 logo. Vezes 6. 13.824. 13.824 vezes 10 a menos 2. Então, Kc vai ser igual a 138,24. Gabarito, aproximadamente. Letra C, 138. Suave ou não suave? Agora que sabe a fórmula, suave, né? Escreve aí para tu. Não esquece, não. O delta. Fala aí. Quem foi que falou no áudio? Foi eu. Esse 0,08 saiu de onde? Constante dos gases. Ah, perfeito. Tá? Explicando o delta. Again. Ó, o delta, ele é o ΔN é o número de mols dos produtos, a soma deles, já se tivesse mais de um produto aqui, você ia somar também, menos o reagente, porque delta é sempre final menos inicial, né? Então, aqui vai ficar 2, que é da amônia, menos 1 mais 3, 4. Isso aqui vai dar menos 2. Aí tu joga o menos 2 lá embaixo, ó. Só que esse menos 2 está no denominador. Quando você for, para você colocar ele positivo, você tem que inverter, porque isso é uma fração, né? Você inverte a fração. Aí o 48 ao quadrado, o 48 a menos 2, ele sobe como 48 ao quadrado positivo, porque você inverteu, tá? Marcos, eu utilizei 0,082. Tudo bem. Deu 145, sério? Deu bem diferente, né? Mas aí é aproximado, né? 145 é próximo de 138. Mas pode ser mesmo. Vezes, qual o número que tinha dado mesmo? Vezes 48, vezes 48, vezes 6. Deu... não, aí deu 113. Tá certo isso? É 0,082 vezes 600. Ah, é verdade. 0,082 vezes 600. Ah, é. Aí eu vou ter que multiplicar isso por 49,2. Aí depois eu multiplico isso por 6 e divido por 100. 145,2. É isso. Mas ainda assim dá para chegar lá. Aí qual é a parada? Vou usar 0,082 ou 0,08? Geralmente a UERJ ela marca 0,08, tá, gente? A banca da UERJ tem por padrão
usar a constante como 008, sem o 2. Mas você não vai arriscar. O que tu vai fazer? Abriu tua prova, tu vai lá na tabela periódica. Lá na tabela periódica, vai ter aqui embaixo todas as informações da prova. Se tiver aqui um R igual a 0,08, é porque na prova você vai precisar desse R para alguma coisa. Se você não utilizar esse R para nada, é porque você errou alguma questão. Porque todas as informações que estão na tabela, embaixo da tabela, é para serem usadas na prova. Isso é padrão da banca da UERJ, tá? Então fique esperto. Tudo bem, gente? Tranquilo essa número 7, então? De buenas? Vamos para 8. Dada a reação química abaixo. Falou, Aracy. Levantou a mão sem querer? Ou o microfone deu ruim e levantou a mão sem querer. Qualquer coisa manda aí no chat. Eu volto, não tem problema não. Dada a reação química abaixo, a partir dessa reação, analise as afirmativas. Então, olha só. Afirmativa número 1. O ácido sulfúrico atua como base. Como é que você vai saber que o ácido sulfúrico atua como base? Primeiramente, isso aqui é uma reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Isso aqui é teorias modernas de ácido e base. Esse cara aqui, ele vai ser o ácido de Bronsted-Lowry. Como é que você sabe disso, prof? Porque ácido, para Bronsted-Lowry, é toda substância que libera H+. E base, para Bronsted-Lowry, é toda substância que recebe H+. Então, o HNO3 é base. E o H2SO4 é ácido. Como é que eu sei disso? Olha só. Quem que está nos produtos que mais se parece com o H2SO4? Não é o HSO4-? Então, ele está vendo que ele perdeu um hidrogênio aqui, ó. Se ele perdeu, é porque ele é ácido. E olha aqui quem foi que ganhou. O HNO3 virou H2NO3. Então, se esse cara ganhou o H+ do H2SO4, então ele é base. Só que, o que acontece aqui? Esse cara aqui agora, ele pode doar H+ para esse aqui. Então, se esse cara pode doar H+, esse cara aqui é ácido de Bronsted-Lowry. E se esse cara pode receber, esse aqui é base de Bronsted-Lowry. Só que se eu falo que os dois são base e os dois são ácidos, você não sabe identificar quem é quem. Então, Bronsted-Lowry deu um nome diferente. Você vai chamar de base conjugada e ácido conjugado. Então, qual é o par ácido-base? O par ácido-base, vou até colocar de outra letrinha aqui, de outra cor, para ficar didático, ó. Eita, esse aqui tá outra coisa. Para ficar didático. Base é o HNO3 e o seu ácido conjugado é o H2NO3. Esse é o par ácido-base e esse aqui é o outro par ácido-base. Tudo bem? Então, Bronsted-Lowry falava isso. Professor, mas HNO3 não é ácido nítrico? Como é que ele é base? Então, a gente chama ele de ácido nítrico na teoria de arrênios. Mas nenhuma substância é ácida. A substância está ácida. Igual eu costumo falar, por exemplo, em que parte da química vocês estudam essa matéria? Vocês estudam isso em funções inorgânicas? Que são as 4 funções? Ácidos, bases, sais e óxidos. Não são funções? Nesse exato momento aqui de frente para vocês, no FO positivo, qual é a minha função aqui? A minha função é ser professor. Mas quando eu estou, sei lá, surfando, eu não sou professor. Eu sou, entre aspas, né? Surfista. Surfo mal, né? Então, entre aspas. Mas eu sou surfista, eu não sou professor dentro d'água. Na praia eu não sou professor, né? Então, a minha função depende de onde eu estou. Se eu estou dando aula, eu exerço a função de professor. Se eu estou na praia, eu vou exercer uma outra função. As substâncias químicas são da mesma forma as funções inorgânicas. Para arrênios, quando o HNO3 está em água, ele exerce a função de ácido. Só que quando o HNO3 está misturado com ácido sulfúrico, o H2SO4, que é um ácido mais forte do que ele não exerce mais a função de ácido. Agora ele está exercendo a função de base. Então, a função, né, inorgânica, ser ácido, base, sal ou óxido, depende do ambiente químico. Tanto é que a gente costuma chamar, né? Vocês conhecem esse cara aqui como o quê? Como ácido clorídrico, certo?
que é o ácido do estômago. Só que o ácido clorídrico, ele só é ácido clorídrico quando ele está em água. Porque se ele não estiver em água, se eu misturar HCl com etanol, não, etanol não, né? Mas vamos, sei lá, não, com etanol. Com etanol, por exemplo, pode ser que ele não exerça a função ácida. Se ele não exercer a função ácida, eu vou chamar ele, sabe de quê? Eita, escrevi errado. De cloreto de hidrogênio. Porque se ele não está exercendo a função ácida dele, que é liberar H+, eu não posso chamar ele de ácido clorídrico. Ele vai ser cloreto de hidrogênio. Tudo bem? Essa diferença entre ser ácido e estar ácido? Vitor, na reação entre dois ácidos, o ácido mais fraco geralmente funciona como base ou nada a ver? Geralmente é isso sim, Vitor. Mas essa aqui é a reação mais comum de ácido-ácido, entre aspas, né? Que é uma reação ácido-base que vocês vão ver em prova, que é o ácido sulfúrico com ácido nítrico. Porque essa reação aqui é a reação que gera o eletrófilo NO2+, lá nas reações de substituição orgânica, nas reações de substituição em aromático, tá? Assim como o íon sulfônico, que é o HSO3, é essa mesma reação que gera. Então, essa que é a reação mais comum desse tipo. Mas, em via de regra, de forma geral, é isso sim, tá, Vitor? Então, voltando para cá, o ácido sulfúrico atua como base na reação? Não, ele não atua. Número 2, o ácido nítrico atua como base na reação? Sim, ele atua. O íon hidrogênio sulfato, quem é o íon hidrogênio sulfato? É o HSO4, né? O íon hidrogênio sulfato é a base conjugada da reação? Sim, perfeito, a base conjugada. A reação não é possível porque ambos são ácidos e não podem atuar como bases. Impossível, né? Claro que dá. Tá errada. O ácido sulfúrico é mais forte que o ácido nítrico, tá certa. Então, as certas são 2, 3 e 5. Gabarito 2, 3 e 5. Letra B de bola. Tudo bem? Tranquilidade? Vamos para a próxima? Faltam quantos? Faltam 2. Acho que 5 minutos eu fecho. Mestre, eu pensei no ácido sulfúrico devido ao enxofre ser mais eletronegativo que o nitrogênio. Cartier? Cara, eu não lembro a eletronegatividade do hidrogênio, mas a gente pode ver agora. Espera aí. Eu tenho a tabela da UERJ aqui. Vamos ver. Ué. O que aconteceu? Ah, só deu uma travadinha. E aí, Cartier. Cartier, aqui, ó. Nitrogênio é 3. Nitrogênio é 3. E o enxofre é 2,5. Tá? Então, por que o ácido sulfúrico é mais forte? Cara, isso tem a ver um pouco com a forma como os elementos estão conectados. Se eu não me engano, tem um oxigênio. Deixa eu fazer aqui agora. Quem levantou a mão? Professor, essa questão de ser forte ou fraco, não tem aquela questão de fazer o número de oxigênio menos o número de hidrogênio? Tem, de forma qualitativa, sim. Mas de forma mais precisa, você tem que analisar o Ka do ácido ou o grau de ionização. De preferência, quando o ácido é forte, você tem que analisar o grau de ionização. Quando o ácido é fraco, você analisa o Ka, tá? Mas Mas tem se a eu ver, fizer sim. isso que eu falei, eu tenho chance de errar? Depende do contexto. Se for uma questão que não envolve conta, não, tu pode fazer como você falou. Se for uma questão de equilíbrio iônico, sim. Aí você Sim, tem chance de perfeito. errar, Entendi. tá? O ácido nítrico, ele é isso aqui. É isso aqui. E o ácido sulfúrico, ele é isso aqui. Sendo que essa ligação aqui é coordenada, essa aqui é coordenada e essa aqui também é coordenada. Então, acredito que como o enxofre está fazendo mais ligações, pode ser que essa ligação de hidrogênio e oxigênio aqui, elas ficam mais frágeis do que no nitrogênio. Esse enxofre ele vai ficar muito eletropositivo, né? Ele já é mais eletropositivo do que o nitrogênio, né? O nitrogênio a gente viu ali, né? Tem a eletronegatividade 3 e o enxofre 2,5.
Então, o fato dele ser mais eletropositivo, esses elétrons eles vão vir para cá com mais intensidade. Se eles vierem com mais intensidade no sentido do enxofre, no sentido do oxigênio principalmente, esse H tem uma facilidade maior de sair como H+. Tá? E não só por isso, o NOx do enxofre, esse NOx aqui é +6, então o nitrogênio tem NOx +5. Então esse enxofre tem um poder oxidativo maior também. Né? Um poder oxidativo não, eu falei ao contrário, um poder de redução maior do que do nitrogênio. Enfim, existem várias explicações para isso, que a gente vai entrar numa parada muito a fundo. Não convém aqui. Mas, pelo menos a questão aqui te avisa, né? Quando ela não te dá o alfa, ela te avisa. Porque aqui, fazendo pelo jeito que o Vitor comentou, os dois, em tese, têm a mesma força, né? 4 menos 2 é 2 e 3 menos 1 é 2. Então, qualitativamente, os dois têm a mesma força. Mas quando você for analisar o grau de ionização, nesse caso aqui, que são os ácidos fortes, provavelmente o grau de ionização do ácido sulfúrico é maior do que do ácido nítrico. Tá? Então, vamos aqui, vamos continuar. Essa aqui, galera, essa questão aqui, ela é maneirinha, porque ela faz você raciocinar. Existe um fluxograma, né? E você tem que entender esse fluxograma. Olha só. Aqui eu tenho hidróxido de sódio e ácido carbônico sendo misturados no recipiente 1 aqui, no reator 1. E aí, como eu tenho uma base, né? Eu tenho uma base e um ácido reagindo, significa que ele vai liberar sal e água, vai formar sal e água. Só que ele falou que a água pura formada nessa reação está indo para o recipiente 2. Ou seja, o sal formado está indo para o 3. A parada aqui é só achar qual é o sal formado. Então, eu pego aqui o CaOH2 e vou reagir com o H2CO3. Vou fazer uma reação de dupla troca, né? Aqui é +2, aqui é -2, aqui é +2, aqui é -2. Troca geral. Vai ficar CaCO3 mais água. A nossa água foi para o beleléu, foi para o recipiente 2 ali, né? O que sobrou é o sal. Esse sal ele vai sofrer aqui no ambiente 3 uma reação de decomposição térmica, né? Então ela vai sofrer uma reação de análise. Então, CaCO3 vai passar por aquecimento e vai formar o quê? CaO, que é o óxido de cálcio, mais CO2. Isso aqui, essa reação ela é relevante, tá, gente? Ela é uma reação de formação decomposição do calcário, formação de cimento, formação da cal, tá? É uma das reações de decomposição mais utilizadas em prova na química. Então, aqui, ó, se o CaO está aqui, B só pode ser quem? CO2, né? Aí a água pura entrou aqui no recipiente 2, que tinha Na2O. Então, aqui, Na2O mais água, eu tenho um óxido básico, né? Aqui eu tenho um óxido básico. Como é que você sabe o que é básico, professor? Família 1A, lembra? E o oxigênio tem NOx -2, então óxido básico. Reagindo com água, tem que formar o quê? Uma base. Óxido básico mais água tem que formar uma base. Então, quais são as reações que aparecem para a gente? A gente vai ter recipiente 1, hidróxido mais ácido, formando sal e água, perfeito. Recipiente 2, a decomposição térmica. Ah, não, recipiente 2 é o óxido, né? O óxido mais água dando... Opa, aqui não pode ser. Aqui já dá para ser. Aqui na letra B dá para ser. Óxido básico mais água gerando hidróxido de sódio. E no recipiente 3 a decomposição térmica do CaCO3. Então, gabarito letra B. Essa questão é boa para você treinar. Sabe o quê? Vocês têm muita dificuldade nisso. Quando a reação ela não vem no formato de reação. Ela vem por extenso no texto. Vocês têm um pouco de dificuldade em transformar isso numa reação em substância. Essa questão é justamente para vocês treinarem isso. Para vocês utilizarem as matérias. Porque o que eu fiz aqui? Eu basicamente utilizei reações inorgânicas, né? Primeiro eu fiz uma reação aqui de dupla troca, ácido-base. Depois eu fiz uma reação de decomposição, uma reação inorgânica. E aqui eu fiz uma reação de síntese, que é a reação de hidratação de um óxido básico, formando uma base. Ou seja, na reação 2 aqui, ele relembrou funções inorgânicas.
Na reação 3 aqui você relembrou reações inorgânicas. E na reação 1 você relembrou a reação ácido e base, que é a principal reação de prova de química, né? Então aqui você relembra muita coisa. Esse foi o meu objetivo ao escolher essa questão para vocês. E aí, para a gente fechar, porque todo mundo quer papar, eu tô cheio de fome, ainda nem jantei. Vamos fazer a questão de reações orgânicas, só de identificação. Ó, essa letra A é facílima. Por quê? Esse cara aqui, gente, é oxidante, né? Esse cara aqui é um dos principais agentes oxidantes. É o dicromato de potássio. Dicromato de potássio. Então, a reação 1 é de oxidação. Né? Ah, professor, mas como é que eu tenho certeza que é? Pô, calcula aqui, ó, o NOx do carbono. Aqui eu tenho H, aqui eu tenho H. Então, por causa desse hidrogênio, esse meu carbono ficou -1. Ele ganhou um elétron. Por causa desse hidrogênio, ele ganhou mais um elétron. Só que por causa desse oxigênio, ele perdeu um elétron. Então, se você perdeu e ganhou um aqui, o NOx desse cara é -1. Quando você vai lá para o carbono aqui, ó, ele perdeu um elétron por causa desse primeiro oxigênio e perdeu mais 2 elétrons por causa desse oxigênio. No final das contas, ele perdeu 3 elétrons. De -1 para +3 foi... Tá aqui já a resposta, né? Nem vou escrever de novo. Oxidação. Para você ter certeza que é uma reação de oxidação. Apesar que nem precisava. Né? Vamos para a próxima. Olha aqui. Essa aí, eu quero fazer com vocês aqui, eu vou escrever ela de outra forma, ó. Deixa eu diminuir aqui. 1, 2, o OH para cima e esse cara assim. Só ajeitei, né? Essa molécula aqui, o que ela tem de diferente? Ela tem um hidrogênio aqui, ó. E daí, professor, que ela tem um hidrogênio aqui? Do lado esquerdo. Pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. E daí, meu camarada, que esse cara aqui e esse cara aqui, quando eles estão na mesma molécula, dependendo das condições do meio, ó, aquecimento, meio ácido, eles sofrem uma reação de eliminação, de perda de água, de desidratação. E aí, o que vai acontecer? Essa ligação, ela vem para cá, e essa ligação vem para cá, porque esse cara aqui, ele vai sair como OH-, e esse cara aqui vai sair como H+. E aí, quando eu tenho H+ com OH-, se gera o quê? Aguítias. Né? E aí, como é que vai ficar aquela molécula ali, professor? Ué, se essa reação... Ó, eu vou até pegar aqui, ó, a mesma substância, ó. O que eu vou fazer? Vou apagar esse cara aqui que foi embora. Vou apagar esse cara aqui que foi embora. E vou usar as mesmas ligações para você entender o que eu estou falando, ó. Moleque. Essa aqui eu vou dar uma apagadinha para roubar. Roubei aqui, ó. Pronto. Formou a ligação. E aí, para eu ajeitar isso melhorzinho, só para o desenho ficar mais bonito, o que eu vou fazer? Assim, assim e assim. Pô, professor, mas isso ainda não parece exatamente com aquela molécula que está aqui, ó. Ah, não parece não? Deixa eu trazer ela para cá, então. Joga para lá. Professor, mas a ligação tá para baixo. Ah, é? Toma. Aí, ó. Não é a mesma molécula, não? Tá? Então é a mesma molécula. Vitor pergunta, seria uma desidratação intermolecular, intramolecular? Sim, senhor Vitor. Uma desidratação intramolecular. Se é uma desidratação intramolecular, eu vou te perguntar agora. Esse símbolo aqui que significa aquecimento é exatamente em qual temperatura? Tempo lá. Oi, vai. Esse aquecimento em qual temperatura? Lá, 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 hey, lá. Ninguém respondeu. 170? Boa! 170 ganhou o baú da... É isso, 170. 170 graus Celsius. Porque 170 é a intramolecular, como você mesmo disse. Perfeitamente, Vitor. E quando você tem uma reação em 140 graus Celsius, é a
intermolecular, que aí forma éter, não forma alceno, que nem formou aqui. A intramolecular forma alceno, a inter forma éter. Tudo bem? E para a gente fechar aqui, olha só, eu tenho um benzeno que foi adicionado um grupo alquil. Então, se eu adicionei um grupo alquil, significa que eu fiz uma alquilação. Uma alquilação, que lá na minha aula de orgânica, no nosso curso de orgânica, está escrito como a alquilação de Friedel-Crafts. Então, aí acabamos de fazer uma boa revisãozinha de reações orgânicas, tá? Reações orgânicas que a UERJ gosta muito são eliminação, substituição e oxidação. Principalmente oxidação e substituição, pelo menos na discursiva, né? A gente tem que se guiar mais pela discursiva, porque reações orgânicas não caem no exame de qualificação. Diminui o Ka de quem, Lucas? Desse grupo alquil? Diminui o Ka se fosse um ácido. Se o benzeno fosse uma substância ácida, você poderia falar que, ou um fenol, você poderia falar que, como eu acrescentei um grupo orgânico, um grupo alquil, o Ka diminui por causa do efeito indutivo positivo. Perfeito, excelente. Só que o benzeno não é uma substância ácida, é um hidrocarboneto. Então ele já não tem acidez aí, ele já não tem Ka. Mas se fosse um fenol, um ácido carboxílico, com certeza diminuiria o Ka. Tudo bem? Tranquilo? Galera, é isso. Listazinha aí para vocês fazerem, que vocês fizeram para dar uma relaxada em relação ao do ano passado. A gente vai seguindo. Fala, Vitor. Aí quais são as redações que o senhor falou para estudar mesmo, hein? Quais são o quê? As reações que você falou que mais caem? Cara, as reações que mais caem, que eu vejo na discursiva, é oxidação e substituição. Mas, como a prova de vocês não é específica, né? Ela vai cair essa matéria, mas ela não é específica, eu apostaria mais na oxidação de álcool por conta do metalol que a gente falou no início da aula e da eliminação, que é uma reação um pouco mais simples. Apesar de ter dois tipos, né? Você tem a intramolecular e a intermolecular, isso aqui confunde muito. Então, para você colocar isso numa prova de múltipla escolha, é distrator. Então, eu acho que se eu fosse professor da banca, eu colocaria uma questão de reações de eliminação, porque é fácil enganar aluno com reação de eliminação. Porque tem dois tipos, eliminação de desidratação de álcool, no caso, que é um tipo de reação de eliminação. Tá? Então, foca aí nessas duas, eu acho que vale para revisar reação de oxidação e reação de eliminação, mas principalmente a de eliminação. Tudo bem? Show, valeu. Show. Galera, é isso. Até daqui a 15 dias. Tamo junto. Brasil. Valeu.